nós trabalhamos uma primeira tópica. Se Deus nos der essa honra, queremos dar continuidade nesse estudo da Palavra de Deus, que é um estudo que Deus colocou no meu coração, extraindo algumas tópicas para que possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Porque o nosso crescimento espiritual, ele vem de Deus e vem por meio da palavra. Ela afirma que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então Juízes, no capítulo 2, o versículo 10 diz: toda aquela geração também morreu e foi reunida aos seus pais. Depois dela se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, nem as obras que ele havia feito por Israel. E depois que eu cheguei aqui, eu disse assim para Deus: Deus, eu não estou entendendo essa palavra mais não. Me diga bem o que eu vou dizer nessa noite, porque essa palavra, ela está embutida na Bíblia toda, né? Todo o contexto bíblico fala dela. E eu não estou sabendo muito bem o que o Senhor quer dizer nessa noite. Então me diga aí o que eu falo mesmo. Ele me disse: a sua base bíblica vai ser aqui no capítulo 2 de Juízes, versículo 10, e também no livro de Juízes, ainda no capítulo 5, em Juízes ainda no capítulo 5, e o tempo é muito pouco, e nós queremos economizar tempo, e vamos fazer a leitura só no versículo 4, igreja. Juízes 5, 4, amém? Que ele nos diz assim: quando tu, ó Senhor, saíste de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. O versículo 7 diz assim: ficaram desertas as aldeias de Israel, foram desertas até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Continua ainda a palavra de Deus para ganharmos tempo em alguns versículos, de acordo com aquilo que Deus está trazendo. Nós queremos fazer mais uma leitura de mais um versículo. Diz a palavra no versículo 20: lá do céu as estrelas lutaram, desde os lugares dos seus cursos lutaram contra Císera. Louvado seja o nome do seu para sempre. Versículo 22: então os cascos dos cavalos tocavam pelo o galopar dos seus guerreiros. Deus trouxe também esta palavra, e acreditamos que Ele tem alguma coisa para nos falar nesta noite. Como bem sabemos, irmãos, pregar a palavra não é fácil. Porque se na Bíblia tivesse um versículo, assim, um capítulo separado, com uma história assim prontinha, que a gente pudesse pregar aquilo que a gente quisesse, seria muito mais fácil. Mas você prega uma palavra, o Espírito Santo te leva no final da Bíblia, te leva no meio, te leva no início, e você vai ficar sempre sendo levado pelo Espírito para falar aquilo que Deus determinar. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Então aqui nós temos algumas colocações nesta noite para fazer em relação a esta palavra. Nós sabemos que toda esta palavra se inicia em Moisés, mas queremos falar de Moisés já bem no final da jornada, quando ele já chamado por Deus, faltava água, estava analisando assim: meu Deus, a vida do deserto com aquele povo era muito difícil. Por quê? Porque o povo, para beber, a água tinha que sair da pedra. Hoje a água sai da minha geladeira fria na hora, a de vocês também, né? Lá não, Moisés tinha que se deslocar, ele teria que chegar até o lugar da pedra, onde aquela pedra estava. Ele teria que falar para aquela rocha, e a rocha dava água. Mas uma vez Moisés ficou impaciente, porque quando faltava água, aquele povo que ele estava conduzindo, aquele povo que ele tirou do Egito,
que Deus usou para tirar do Egito, sempre havia aquele grupo contrário que combatia o ministério de Moisés. Então aquele povo, eles murmuravam, eles atormentavam Moisés. Então houve uma vez que Moisés, perdendo a paciência, que a gente não pode perder a paciência. Paciência é um atributo que nós precisamos ter sempre. Porque se o crente não tiver paciência, ele não conseguirá servir a Deus. Porque as lutas, elas trazem paciência, você espera. Tem pessoas que dizem assim, eu não vou orar porque demora demais a resposta de Deus. Porque Deus, ele responde na hora que ele quer, no tempo dele. Nós queremos ontem a resposta das orações que fazemos. Então, para que possamos permanecer na presença de Deus, precisamos pedir que Ele nos conceda paciência. E quando pedimos paciência, sabe quem vem na frente? A tribulação. Você diz, Senhor, eu preciso ter paciência, porque eu preciso vencer essas batalhas que estão surgindo aí na minha frente. Vai surgir muita provação, porque você só adquire paciência na tribulação. É no momento da tormenta e da tribulação, do deserto, que você consegue receber de Deus o atributo da paciência. Louvado seja Deus para todo sempre. Mas precisamos pedir sempre. Moisés perdeu a paciência. Sansão apoderou-se dele na impaciência de matar. Observe que a impaciência não leva a lugar algum. Quando Sansão era atormentado por Dalila constantemente, ela dizia, você não me ama, porque você não me diz em quem está contida a sua força. Louvado seja Deus para sempre. Ele ouvia, ele brincava com Satanás. Ele dizia, não, se me amarrarem com fios novos, eu não vou conseguir quebrar os fios. Ela amarrava ele tudo. Quando ela dizia, os filisteus vêm sobre ti, Sansão, ele só metia o braço e quebrava tudo. Ela, você está zombando de mim. E veio sobre ele uma impaciência de matar, e matou. Porque ele entregou o segredo de Deus para aquela mulher, e ele se tornou palhaço. Aquela nação que ele deveria ganhar para Deus, ele foi levantado sobre a unção de Deus, sobre a determinação de Deus. Ele teria que vencer os filisteus. Ele acabou sendo palhaço deles. Foi levado para dentro do templo deles, com os olhos furados. Ele orou e Deus ouviu para mostrar que Ele é poderoso. Mas ele fechou aquele templo, mas ele não escapou. Ele também morreu junto. Você não pode perder a paciência. Peça sempre a verdade. Virão as provações, mas quando chegaremos ao céu, se Deus não nos der esta paciência para vencer os obstáculos que surgem diariamente na nossa vida, então ele feriu a rocha. A rocha deu água, e depois nós observando esta palavra, nós entendemos que Deus, Ele pode ter criado aquela situação também, ou pegado aquela situação para tirar Moisés da terra. Por quê? Porque Deus, muitas vezes Ele cria coisas, casos, para poder efetuar uma obra. A Bíblia diz que Ele colocou Saul no poder, Ele colocou na ira e tirou no furor. Quantas vezes Ele faz o homem cobaia dele? Precisamos conhecer a palavra e precisamos orar a Deus, orar com sinceridade e pedir, Deus, tenha misericórdia de mim, use misericórdia com a minha vida. Se o Senhor tem alguma coisa a fazer com alguém da parte do mal, não me use, que não seja eu a ser o objeto de ira, para que eu venha usar esta pessoa. Quantas vezes Deus toma pessoas para atormentar outra? Eu digo, não, Jesus, tenha misericórdia, né? Tenha misericórdia, cada um trata com a sua própria causa. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então ali, a Bíblia diz que Deus chamou Moisés para subir ao monte. Moisés já estava com seus 120 anos, já havia passado 40 anos no Egito, se formou nas melhores escolas do Egito. Depois ele foge para o deserto. Lá no deserto ele passa mais 40 anos, volta para o Egito, tira o povo da escravidão, volta para o deserto. Lá no deserto agora
seja o nome do Senhor para todo sempre. Ali naquele monte, eu acredito que Deus, segundo a Escritura, mandou que ele olhasse para a terra física que Israel estava caminhando para possuí-la. Ele mostrou e disse: Moisés, você está vendo a terra? Estou vendo, Senhor. Me permita que eu entre a esta boa terra. Eu acredito que naquele momento o mistério de Deus se manifestou para trazer sobre Moisés o arrebatamento da sua alma, do seu espírito, do seu próprio corpo para a verdadeira terra prometida. Porque esta palavra, nós temos a base dela no livro de Hebreus. A palavra de Deus diz no capítulo 11 que Abraão, ele viveu crendo, mas não possuiu a terra. Só que Abraão, ele pisou na terra prometida, ele pisou na terra de Canaã, mas a Canaã que estava preparada para Abraão não seria a Canaã terrestre, e sim a Canaã espiritual. Então a Bíblia diz que nós não herdamos ainda a terra de Canaã, porque Deus não entregou para ele, aguardando que ele herdasse juntamente com a igreja que ele está levantando. Após o arrebatamento da igreja, haverá uma união, e ali cantará o Sobenai. Abraão habitará aquela terra prometida, porque ele ainda se encontra em estado intermediário, e no dia do arrebatamento, ou das ressurreições, da segunda ressurreição, ele também se levantará do pó para receber a sua herança. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Agora Moisés foi arrebatado aos céus. O corpo dele foi combatido e é combatido por Satanás. Satanás não encontrou o corpo de Moisés. Nós acreditamos que ele foi arrebatado para o céu, porque depois ele desce lá no Monte das Oliveiras, juntamente com Elias, na transfiguração, juntamente com Jesus Cristo. Ele aparece ali, conversando com Jesus. Louvado seja Deus. E Jesus Cristo também recebe a transfiguração. O seu corpo recebe a iluminação espiritual. E ele conversa com Moisés e Elias. Ali estavam dois homens que foram arrebatados por Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Agora o povo ficou nas mãos de Josué. Agora Josué recebe a palavra no capítulo 1 de Josué. O Senhor diz assim: Josué, não temas, ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento eu dei aos seus pais. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Hoje eu te engrandecerei na presença de todos. Louvado seja Deus para sempre. Cantarava Sobenai. Cantarava Sobenai. E Josué ali começa a preparar o povo, porque a terra que ele iria enfrentar seria Jericó, uma terra fechada com ferrolhos e portas. Louvado seja Deus. Disse: olha Josué, entreguei para você, entreguei a terra, entreguei o rei, entreguei todo o povo, tudo está na tua mão. Mas ele orou e viu as muralhas levantadas, porque Deus não entrega nas nossas mãos a alimentação pronta. Nós precisamos trabalhar e batalhar para recebermos de Deus aquilo que Ele nos entrega. Agora Josué preparou o povo, para o povo rodear aquela terra segundo a orientação de Deus. Eles rodearam aquela terra 6 vezes, e no 7º dia, que completava as 7 vezes, eles gritaram conforme a orientação do Senhor. As muralhas caíram. Cantarava Sobenai. Eles adentraram aquela cidade e tomaram, queimaram a fogo e venceram todos aqueles inimigos. E Josué continuou vencendo. Mas na palavra que lemos, nós sabemos que chegou também o tempo de Josué partir. E Josué partiu. E agora o povo se desviou de Deus. Deus levantou juízes em Israel. O povo só anda debaixo de limites, de orientação, de não haver um líder espiritual
consegue segurar ninguém na presença dele, porque a loucura do pecado toma conta da vida do homem. Então o povo estava caído, depois que Deus tirou Josué da terra, e agora Deus levanta juízes. Louvado seja Deus. Ele levantou um dos juízes, o nome dele que dá para citar todos, era Gideão. Você encontra Deus falando com Gideão. No capítulo 6, nós encontramos Deus falando com Gideão. Louvado seja o nome do Senhor, para todo sempre. O Senhor fala com Gideão e diz: o Senhor é contigo, versículo 12. Então o anjo do Senhor lhe respondeu e disse: o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu. O que é que Gideão respondeu? Andarava sobre nós. Gideão poderia ter dito assim: meu Deus, que coisa maravilhosa, nós falando comigo. Eu nessa luta aqui, batendo trigo para esconder, com medo dos midianitas. Os midianitas estão aí para tomar tudo. E eu estou temendo passar fome com a minha família. Estou aqui batendo trigo para esconder dos midianitas. E ele chega me chamando de varão valente. Louvado seja Deus. Olha aqui o que ele respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que não aconteceu tudo isso? Onde estão as maravilhas do Senhor? Onde está a maravilha do Senhor na minha vida? Cadê a autoridade que meus pais diziam que cairia sobre nós? Onde estão as bênçãos de Deus na nossa vida? Como você me chama de homem valente? Se a minha tribo é menor, é a mais pobre, eu estou aqui catando. Cantarava sobre nós, tomando aqui este trigo para esconder, pegando esse trigo aqui, batendo para esconder. Você me chama de varão valente? Cantarava sobre nós. Parece que Deus gosta mesmo de quem é fraco. Toda glória pertence a Jesus. Foi o que ele disse: Gideão, vai nessa tua força. Louvado seja Deus. Gideão, o anjo não ligou para ele. O anjo não ouviu nada dele. O anjo não levantou consideração nada das reclamações que ele fez. Ele viu nele coragem. Ele pensava que estava fraco, mas ele estava forte. Ele disse: vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Ravanava sobre nós. Isso aí implica que Deus não perde batalha. Ele usa o menor. Charam levar sobre nós. Os filisteus bradavam para Israel dizendo: manda um homem daí, manda um homem para lutar comigo. Deus mandou um menino. Mandou o menino Davi. Louvado seja Deus. 40 dias o povo de Israel estava acampado de um lado, os filisteus acampados do outro, insultando Israel. Louvado seja Deus. Acabaram-se os homens de vocês daí. Quando Davi chegou e disse: eu tenho coragem de matar esse gigante aí. Eu tenho coragem de lutar com esse gigante. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Quando Davi pegou aquela funda, com aquela pedra, e começou a atravessar o campo de batalha, o povo para Davi dizia: acabaram-se os homens de Israel, estão mandando o menino para lutar comigo. Não importa a figura, não importa a altura, não importa a cor, não importa a classe social. O importante é Deus te usar. Se Deus quiser te usar, o inferno vai ter que se render. Porque a última palavra vem de Deus. E ela vem como fogo derretedor, como martelo que esmiuça a pedra. Cantará vassoura. Louvado seja o nome do Senhor para Deus sempre. Então Deus disse: vai nessa tua força, livra Israel das mãos dos midianitas. Louvado seja Deus para todos sempre. Na caminhada do povo de Israel, no desvio deles, foi levantado um líder hipócrita,
fingido, mentiroso, falso profeta. Será que essa palavra está no auge? Geralmente quando Deus consegue uma palavra para pregar, está acontecendo. Porque nós olhamos para o Brasil, olhamos para o mundo e vemos o cabal cumprimento dessa palavra. Louvado seja Deus para sempre. O nome deste homem era um homem que ele queria ser somente da elite. Era um líder elitizado. Ele só cuidava dos lugares sociais altos, pessoas ricas, pessoas que tinham renome. Porque o Senhor falou com ele e disse: olha, Baraque, você tem que tomar conta dos altos e dos baixos da terra. Porque o inimigo se levanta tanto no alto como embaixo. Você vive cercado de inimigo. Cantarava sobre nós. Você também, Deus me revelou que eu contei aqui na igreja que eu estava rodeada de cobras, cercada de cobras de todas as cores, de todas as espécies. Elas me olhavam, as cabeças empinadas, a cauda amarrada em cima, não sei o que, segurada naquele lugar, naquelas rochas, e todas elas me olhando. Eu olhava para cada cobra acima, era cobra, todo tipo de cobra que existe na terra. Louvado seja Deus. Isso significa os inimigos que ficam me olhando, mas não pode tocar em mim. Vai só olhar, viu, Satanás? Porque é o poder do sangue de Jesus Cristo. Tu não tem poder, Satanás. Tu já foi derrotado lá no Calvário. Cantará sobre nós. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então Baraque só ficava nos altos, nas elites. Hoje ficam nas televisões, nas multidões muitas vezes. Cantarava sobre nós. E os vales estão sem autoridade alguma. E Deus disse para ele: tu não tens que cuidar só dos altos, tu tens que cuidar também dos baixos vales. Mas ele não ligou para aquilo que Deus falou. E ali se levantou o inimigo. Se levantou um rei chamado Jabim. E este rei criou carro de ferro, carros muito grandes, feitos de puro ferro. Ele aparelhou os seus exércitos com os escudos, com escudo de ferro. E quando aqueles carros passavam pelo vale, os montes estremeciam. Louvado seja Deus para sempre. Segundo a tradição dos alegóricos, louvado seja Deus, e dos historiadores, quando o monte tremia,